O Calipso aproxima-se da Jamaica, onde se encontra um dos mais ricos e magníficos conjuntos de recifes de coral das Caraíbas. O aparelho de ultrassons indica o local mais favorável ao lançamento da âncora. 20 metros, preparar para ancorar. A arquitetura exuberante dos recifes de coral torna a sua aproximação bastante perigosa, mesmo com bom tempo. 12 metros, vamos ancorar. A bordo do helicóptero do Calipso, o comandante Cousteau vai examinar a topografia do recife. Este recife vivo encerra ainda muitos segredos. No interior dele foram encontrados seres vivos que se julgavam já desaparecidos. Os mistérios dos corais só recentemente começaram a ser seriamente estudados. Os corais não são minerais nem são plantas. Cada conjunto de corais é uma colónia de animais vivos. E o Recife é uma comunidade repleta de vida, com predadores e as suas presas visíveis ou escondidos. Estas criaturas dos mares tropicais escreveram no calcário vários capítulos da história da evolução. História que pode ir até uma época em que ainda não havia peixes no mar. Cousteau e a equipa do Calipso vão agora mergulhar no passado a fim de encontrar ainda vivas algumas das criaturas mais antigas que se conhecem, os habitantes do Recife. A Odisseia submarina da equipa Cousteau. Dedicado aos jovens de hoje e de amanhã. O mistério dos recifes ocultos. Ao longo da costa norte da Jamaica, os corais constituem um quebra-mar natural contra a arrebentação das vagas. O comandante Cousteau volta ao Calipso depois de ter feito um reconhecimento da estrutura superficial do Recife. Cousteau escolheu um local que parece favorável à exploração submarina da base do maciço de coral. As formas atuais dos corais apareceram há 200 milhões de anos, mas os recifes das Caraíbas datam em geral de há 25 milhões de anos. O Dr. Philip Dustan, especialista em biologia marítima, foi convidado por Cousteau a juntar-se à expedição e a mergulhar com a equipa do Calipso. O Dr. Dustan tem uma larga experiência de mergulho na Jamaica. A primeira descida será dedicada à estrutura interna de uma parte do Recife que começou a desenvolver-se recentemente, há menos de 10 mil anos. Eu próprio vou levar uma das câmaras submarinas para melhor participar na alegria deste mergulho. Descemos uma profunda ravina de coral que vai estreitando. A água é muito calma. De cada lado dos vales estreitos, o coral cresce em camadas sobrepostas
Quanto mais penetramos na ravina, mais o espaço se reduz entre as paredes. A estrutura interna destas paredes é formada por esqueletos, restos de um número incalculável de corais mortos que ficaram literalmente cimentados entre si, formando uma massa compacta. Mas a camada superficial está viva. Corais, esponjas, algas calcárias e muitas outras formas de vida. Descemos gradualmente ao longo de corais chamados folhas de alface. Amalgamados, formam a base sólida do Recife. Estes impressionantes maciços de coral parecem-nos ainda mais espantosos quando sabemos que o Recife cresce apenas 1 ou 2 centímetros por ano. Poucos recifes há no mundo em que a estrutura interior seja tão evidente. Segundo vi e diz Cousteau, mais ou menos a 30 metros de profundidade existe uma placa que desce suavemente. Depois, sobre essa plataforma, dir-se-ia que há pilares. Um aqui, outro ali, e dá-me a impressão de que eles se juntam na parte superior. Parece que o Recife foi construído sobre esses pilares. Pensa que foi assim? Sim, tenho a mesma impressão, respondeu o Dr. Dustin. Quando estávamos a maior profundidade, víamos punhados de coral, mas ao subirmos, esses punhados transformaram-se pouco a pouco em colónias. E há muitos vales interiores, dir-se-ia que o Recife é oco. Parece que o próprio Recife tem uma estrutura muito pouco sólida, feita de coral fino e frágil. Muito frágil, exceto nos pilares. Os próprios pilares são muito sólidos no exterior, mas no interior do Recife penetramos num labirinto de corredores. A equipa entra agora no labirinto de coral para explorar a rede de túneis. Tememos perder o sentido de orientação, mas os cabos elétricos asseguram-nos que sairemos deste caos. Metemos por fendas e aberturas, verdadeiros subterrâneos poeirentos do Recife. Aqui, na obscuridade quase completa, não encontramos corais com ramos de crescimento rápido. É como se viajássemos através do mundo pré-histórico. Os arquivos do crescimento do Recife estão ali à nossa frente. A maior parte das espécies de corais que formam recifes apareceram no período Triásico, há 200 milhões de anos. Sobreviveram a diversas épocas glaciares, passando por consideráveis variações do clima e do nível do mar. Um recife de coral é o ecossistema mais antigo e mais complexo da Terra. Lá longe, no interior da gruta, o Dr. Dustin descobre um habitante do Recife de uma espécie que ainda há pouco tempo se julgava desaparecida. É uma esclerosponja, uma esponja muito compacta, muito pesada, que era abundante nos recifes primitivos. Privada de luz pelo coral de crescimento rápido, a esclerosponja teve de adaptar-se à obscuridade para sobreviver.
Só recentemente as modernas técnicas de mergulho tornaram acessíveis aos cientistas este mundo outrora escondido. Desde os primeiros contactos do homem com o mar, os recifes de coral inspiraram poetas, provocando a admiração e o medo. Nas lendas, bem como no decurso da história, foram sinónimo de catástrofe para marinheiros e barcos. Em toda a zona das Caraíbas, os recifes cobraram os seus tributos. Navios, atirados pela tempestade sobre montanhas de coral invisíveis, destroços. Expostos a uma ondulação incessante, enferrujam, desagregam-se e acabam por ser absorvidos pelo mar. Cousteau conduz uma equipa de mergulhadores a um grupo de navios com grandes fendas, encalhados mesmo no extremo do Recife. Aproximam-se dos destroços com o vento a favor, até onde não há água suficiente nem mesmo para o zodíaco. Ao longo de um recife exposto ao vento, a força das ondas é particularmente destruidora e os destroços são inacessíveis. Mesmo do lado abrigado, os nadadores teriam tudo contra si. Perto da brecha aberta a bom bordo, Cousteau, o Delamotte e o Falcou tentam lutar contra forte corrente e grande rebentação. Cousteau tenta encontrar um acesso, uma outra fenda nos destroços. Dirige-se para a proa. Ao menos aqui, a enorme carcaça oferecerá uma certa proteção contra as ondas e a ressaca. A estreita abertura perto da proa está despedaçada e é de difícil acesso, mas vão tentar passar por ela. O Delamotte consegue agarrar-se e, evitando os bordos cortantes, desliza suavemente para o interior. Pela fenda alargada, Cousteau, seguido pelos outros, penetra no navio ventral. Debaixo de torrentes de água que se abatem sobre ele, Cousteau tenta encontrar um caminho para atingir uma escora no centro. O barulho da rebentação é infernal.
Chegado em primeiro lugar, o Bernard orienta a corda que segura Cousteau. Somos como alpinistas numa escalada sobre torrentes estrondosas. O convés desfaz-se debaixo dos nossos pés. Caminhamos com prudência, confiando só nos barrotes mais sólidos. Como equilibristas, dirigimos-nos para a popa sobre o mar revolto. Os destroços desmoronam-se. A prudência impõe-se. Há menos de 30 anos era um robusto cargueiro. Agora é um esqueleto em decomposição, um navio fantasma. E em breve, tal como um fantasma, vai desaparecer e tornar-se parte integrante do Recife. Os documentos de bordo, escritos em russo, poderão talvez revelar a origem do navio e a causa do desastre. A espessa vegetação tropical à beira das falésias costeiras da Jamaica cresce sobre o coral morto. Durante a pré-história, tudo isto era um recife vivo submarino, agora é uma massa compacta formada por restos de corais, esponjas, algas calcárias e outras criaturas marinhas que outrora aí habitavam. Nestas falésias, os sedimentos coralíferos solidificaram debaixo d'água, sufocando o coral. O Bernard de Lamotte e o Dr. Dustin examinam o recife petrificado. Diz o Dr. Dustin, isto é o fóssil de um recife que se formou há cerca de 125 mil anos, quando o nível do mar era bastante mais alto do que hoje em dia. Podemos observar aqui o mesmo processo de formação do recife que vimos durante os nossos mergulhos. Uma acropora em forma de chifres de veado. E aqui está o coral. Pode ver-se o sedimento acumulado nos interstícios. Debaixo d'água, vamos ver ao vivo as espécies de coral encontradas no recife fossilizado. Nesta extensão de chifres de veado, cada ramo é feito de milhares de pólipos individuais. O coral cerebriforme, cérebro de Neptuno, é reconhecível pelo seu relevo regular, semelhante às circunvoluções do cérebro humano. As virgulárias, com o seu longo esqueleto flexível, dançam ao ritmo da corrente. Os cornos de alce, uma espécie gigante escultural e impressionante, crescem em baixas profundidades nas águas agitadas à beira dos recifes de coral. Ao mesmo tempo que vagueio neste jardim de corais, não posso esquecer-me de que no meio de tanta beleza há milhares de espécies que travam uma luta sem tréguas pela vida. Só a fina superfície do coral está viva. As sucessivas gerações constroem sem descanso camadas de esqueletos calcários, de carbonato de cálcio, que é a matéria base para a construção do recife. Apesar dos recifes das Caraíbas contarem com menos de 65 espécies de coral, são habitadas por centenas de milhares de outras espécies animais. O peixe trombeta é uma personalidade marcante na comunidade do Recife. Um pouco medroso,
Desloca-se com prudência, sempre atento, o mais possível perto dos corais e tendo cuidado de não nadar em espaços abertos. O seu comprimento causa-lhe problemas. Alimenta-se de pequenas criaturas e, para caçar, tem de apanhar as suas vítimas de surpresa. Por isso, esforça-se por não parecer um peixe, mas sim um pequeno tronco. Deslocando-se de cabeça para baixo, o peixe-trombeta parece mais uma vez um pequeno ramo de gorgónias ou de coral. Cousteau e o Dr. Dustin descem à base do Recife, onde encontram esponjas gigantes. Nestas águas calmas, algumas esponjas com forma de vasos parecem obra do antigo oleiro. Por vezes, oferecem abrigo aos habitantes mais pequenos da comunidade. As esponjas têm formas e tamanhos diferentes. Redondas, achatadas, tubulares, isoladas ou em conjuntos, estendem-se por todo o Recife. As esponjas maiores crescem geralmente a 8, 15 ou 30 metros de profundidade. As esponjas são dos mais simples animais pluricelulares. Não têm órgãos, não têm boca nem aparelho digestivo, não têm sistema nervoso. O seu interior é formado por canais e poros. As pregas da parede do corpo formam vacúolos digestivos. Aspiram a água carregada de elementos nutritivos que filtram e digerem. A água filtrada é assim bombeada para cima na cavidade central. Uma única esponja grande trata assim, em 10 a 20 segundos, um volume de água igual ao seu próprio volume. As esponjas são os filtros de água do Recife. A sua passividade aparente é pura ilusão. O Dr. Dustin aproxima-se de uma esponja grande para demonstrar a eficácia do seu mecanismo de bombagem. Com uma agulha hipodérmica, injeta no corpo da esponja um pouco de fluoresceína, um corante verde inofensivo. A fluoresceína circula através da rede interna de canais para depois sair e diluir-se no mar. As palurdas e outros bivalves também se alimentam filtrando a água do mar e contribuem assim para a limpeza do Recife, mas são as esponjas os mais importantes purificadores de água da comunidade. Devido à aparente imobilidade das esponjas, os sábios esperaram até o século XIX para as classificar como animais. As esponjas adultas vivem sempre no mesmo lugar, agarradas a um rochedo ou a um coral. Há um século, o naturalista disse das esponjas: são umas pobres criaturas que recebem o alimento que as vagas lhes trazem, aspirando e absorvendo uma água amarga durante toda a vida. Podiam ter-lhes poupado a sua compaixão, pois apesar de tudo, 500 milhões de anos antes do aparecimento do homem sobre a Terra, já as esponjas abundavam.
Durante a subida, no decurso de uma espera fastidiosa de descompressão, Cousteau distrai-se observando uma medusa. As medusas são numerosas nestas águas. São da mesma família dos corais. Também são cnidários. Uma série de mergulhos efetuados à luz do dia revelaram somente o aspecto diurno da vida no Recife. Cousteau e a equipa do Calypso preparam-se para intensivos mergulhos noturnos, à altura em que, a coberto das trevas, criaturas invisíveis durante o dia transformam a vida do Recife. A bordo do Calypso, o Dr. Dustin e o Louis Prezelin examinam uma fisália, um sifonóforo, conhecido também por caravela portuguesa. A caravela portuguesa, diz o Dr. Dustin, é um animal muito perigoso. Diz-se mesmo que até já matou pessoas. Por baixo do corpo flutuante em forma de vela que mantém o animal à superfície, pendem os tentáculos. Os tentáculos são muito longos, chegam a atingir 5 metros. Os cnidários, corais, gorgónias, anémonas, fisálias e medusas têm células muito venenosas, chamadas nematocistos, situadas a todo o comprimento dos tentáculos. Um nematocisto, diz o Dr. Dustin, é um pequeno saco de veneno que contém um dardo, armado mais ou menos como num arcabuz. Se um corpo estranho toca no tentáculo, um pelo sensível dispara o mecanismo e o dardo é projetado e atinge a presa. Foi o estudo das células venenosas da fisália que levou no princípio do século à descoberta pelo professor Portier do Instituto Oceanográfico do Mónaco do fenómeno da alergia. A busca de alimento é para a maior parte dos animais o primeiro motivo de agressão, mas para os animais fixos, como o coral, a disputa do território pode ativar uma agressividade por vezes feroz. A fim de preparar um surpreendente estudo sobre a agressividade dos corais, o Dr. Dustin e o de Lamotte procuram várias espécies reconhecidas recentemente como inimigas mortais. O coral deve ser manipulado com cuidado para não danificar os pólipos que constituem a delgada camada superficial de tecidos vivos. Para o manter vivo, é guardado num saco cheio de água do mar. O Dr. Dustin e o de Lamotte trazem as amostras de coral para o laboratório marinho de Discovery Bay, na Jamaica. São recebidos pela doutora Judith Lang, bióloga, especialista de corais, que realizou os primeiros estudos aprofundados sobre a agressividade dos corais. As amostras trazidas pela equipa Cousteau são colocadas num aquário do laboratório para uma experiência totalmente nova sobre a agressividade dos corais, sob a supervisão da doutora Lang. Aqui temos a Musa angulosa, diz Judith Lang. É uma das duas espécies mais agressivas que temos na Jamaica. Este é um outro coral maciço, o Copophilia, não tão agressivo, mas que também se presta a experiências interessantes. Por que diz isso? Pergunta o Bernard de Lamotte. Porque já pusemos corais em contacto uns com os outros, tanto no laboratório como no Recife, e vimos o resultado da sua confrontação. Este coral fez sempre uma demonstração evidente daquilo a que nós chamamos agressividade e a que outros chamam domínio digestivo. No laboratório, colocamos os antagonistas perto um do outro, de tal modo que podem tocar-se. É só durante a noite, na mais completa escuridão, que os corais, de uma maneira geral, se tornam ativos e dão prova da sua combatividade. Cada pólipo de coral dispõe de tentáculos munidos de nematocistos que servem para se alimentar. Para se defenderem ou para atacar, os pólipos sintetizam filamentos digestivos que projetam sobre o agressor ou sobre o agredido.
O Laboratório Marinho de Discovery Bay foi um dos mais importantes centros de estudo da vida dos corais das Antilhas e da ecologia dos corais em geral. A agressão entre corais é uma descoberta recente. Este fenómeno é filmado pela primeira vez. Cousteau mandou instalar um dispositivo que permite captar as imagens uma a uma, utilizando um flash eletrónico que dispara de 40 em 40 segundos, não perturbando assim a atividade dos corais. Cousteau é recebido pelo diretor do laboratório, Jeremy Woodley. Judith Lang tinha colocado as amostras num aquário especial. Durante toda a noite, foi filmada a confrontação entre as duas espécies de coral. Aqui estão, diz Jeremy Woodley. Judy, foi você quem descobriu este fenómeno? Pergunta Cousteau à doutora Lang. Exatamente, fui eu. Evelyn Hutchinson, uma brilhante ecologista, conta a doutora Lang, perguntou-me uma vez se os corais não disputavam entre si o espaço nos recifes. E eu tive tanta vergonha de não ser capaz de lhe responder que voltei à Jamaica e meti alguns corais juntos no aquário. Mais tarde, descobri que um francês já tinha estudado isto. Admira-me muito, diz Cousteau. Como se chama? O Dr. Catala. Na Nova Caledónia? Sim, e uma fotografia do seu livro Carnaval no Fundo do Mar mostra a cena. E não foi só esse, diz a doutora Lang. Um outro francês que trabalhava no Golfo de Aden cerca de 50 anos antes tinha afirmado que os corais tinham necessariamente de se matar entre si. Atendendo ao seu modo de crescimento em comunidade sobre o Recife, não podia ser de outra maneira. Só que este não era mergulhador. E acha que os gregos não tinham já descoberto isso? Provavelmente. Eles descobriram tudo, diz o Dr. Dustin. Houve sempre alguém que já descobriu tudo antes de nós, diz Cousteau. Eis aqui, pela primeira vez em filme, com uma velocidade 400 vezes superior à normal, um ato de canibalismo no universo dos corais. 7 horas de agressão, mostradas em 30 segundos de filme. A agressiva mussa angulosa, à esquerda, é agitada por pulsações intensas antes de atacar a sua vítima, uma agarácea, à direita. Dilata-se e contrai-se, enquanto os seus filamentos avançam para digerir o tecido vivo da sua vizinha. Nesta luta implacável pela conquista do espaço, a vítima será finalmente morta, restando só o esqueleto, que será totalmente coberto pelos tecidos do agressor. Outras espécies de corais travam batalhas análogas. É talvez o exemplo mais inesperado, mais espantoso da luta muitas vezes encoberta, mas universal, que opõe a quase totalidade dos seres vivos, a luta pela vida. A noite estende-se sobre a terra e o mar. Os animais noturnos substituem os diurnos. É o render da guarda. Não queremos perder este espetáculo. E os mergulhadores entregam-se a uma série intensiva de explorações a todas as horas da noite. Cousteau vai ser um dos 3 operadores de câmara neste mergulho realizado por 11 homens. Mesmo por baixo da escada há o enxame de vespas do mar, medusas minúsculas com tentáculos venenosos. Ao contrário das vespas do mar do Pacífico, estas não são verdadeiramente perigosas, mas infligem picadas dolorosas aos mergulhadores que começam a sua descida. Quem sabe que criaturas escondidas nas trevas irão tomar forma à luz dos nossos projetores? O Recife que conhecemos tão bem de dia, como será de noite?
Enquanto os mergulhadores descem, a sua primeira impressão é de que o Recife de noite foi abandonado pelos seus ocupantes habituais. Mas os projetores mostram peixes trombeta tão tímidos como à luz do dia, o que de certa forma é reconfortante. A maior parte dos seres diurnos dorme escondida nas cavidades do Recife. Uma criatura da noite, uma gorgonocéfala ou cabeça de medusa, de facto uma estrela do mar com braços ramificados, estende-se pela corrente para apanhar o plâncton como as teias de aranha capturam as moscas. Não conseguindo suportar a claridade dos nossos projetores, recua e desliza para o esconderijo onde fica durante o dia. Eis aqui um peixe-dragão, um peixe com espinhos. Quando se sente ameaçado, incha como um balão coberto de agulhas, engolindo água para impressionar os adversários. Os espinhos que lhe cobrem o corpo são a sua única proteção. Só de noite se encontra a cigarra do mar, espécie de lagosta que procura escapar à madrugada prematura causada pelos projetores. Uma raia é arrancada ao seu sono na areia. Talvez sensível à luz, um ouriço perde o equilíbrio. Um grande caranguejo no seu banquete noturno. Geralmente, com a aproximação do homem, os animais param de comer. Mas apesar da nossa presença, este caranguejo continua a apanhar e a arrancar com as pinças pedaços de algas cobertos de pequenos animais de todas as espécies, levando-os depois à boca, onde os mastiga e engole. Uma pequena moreia malhada, uma notívaga do Recife. Um grande verme, verme de fogo, coberto de pelo, personifica um género pouco comum de predador. As suas vítimas são os pólipos dos corais que florescem de noite. O verme ataca sistematicamente as extremidades do coral chifre de veado, onde o ramo se desenvolve e onde os jovens pólipos são mais vulneráveis. Várias espécies de vermes estão entre os numerosos predadores que dificultam o crescimento do Recife. O ouriço e a cabeça de medusa aparecem a descoberto durante a noite. De dia só utilizam o Recife para se refugiarem. Assim, a diferentes horas da noite, diferentes formas de vida aparecem e quando se retiram dão lugar a outras espécies noturnas, mantendo deste modo o Recife num permanente estado de mudança. O anelídeo poliqueta, um verme protegido por um tubo calcário, abre as guelras semelhantes a uma flor que lhe permitem captar o oxigênio do mar e apanhar pequenas presas. Este espirógrafo abre as suas guelras espetaculares. Ao mínimo sinal de alerta, estas retraem-se no tubo que lhes serve de abrigo. Quem só mergulhou de dia nunca viu a beleza do coral em flor, pois a maior parte dos pólipos só se abre de noite. Um cérebro de Neptuno com os pólipos totalmente abertos alimenta-se ativamente de animais microscópicos do zooplâncton. Expostos à luz, os pólipos vão fechar-se docemente e mal lhes tocamos, o mecanismo atua. Um
Um cardume de carapaus faz uma roda cerrada por razões que nos intrigam. Desdenhando a mão do Dolomote, os carapaus são atraídos por plâncton que gira à volta dos nossos projetores como um enxame e atiram-se a ele para um festim substancial. Quando Cousteau começa a subida, encontra um distinto membro da sociedade do Recife. Um pequeno choco. É um primo direito das lulas que a equipa viu reproduzir-se na Califórnia. Tenta escapar aos mergulhadores e acelera progressivamente o andamento. Os mergulhadores continuam a seguir sem pressa excessiva o minúsculo animal que não se deixa apanhar. O choco é um camaleão do mar, cujas mudanças de cor espetaculares lhe permitem camuflar-se, mas que demonstram também as suas mudanças de humor. Lança um jato de tinta para confundir os perseguidores. O choco, o molusco cefalópode, que se desloca por propulsão, é um nadador tão rápido que em inglês lhe chamam flecha do mar. A baixa velocidade desloca-se fazendo ondular a sua barbatana horizontal, delicada e transparente, que envolve quase por completo o seu corpo. Utiliza o potente jato de água injetado por um sifão como sistema propulsor a reação para cair sobre uma presa ou para fugir. Os 8 tentáculos curtos e os 2 compridos estão munidos de pequenas ventosas e servem para apanhar os caranguejos ou peixes dos quais se alimenta ou para abraçar a companheira na época de reprodução. O choco pode manter-se no mesmo lugar, nadar para a frente ou para trás ou virar com uma agilidade impressionante. Tem uma vista apurada. Os seus olhos são extraordinariamente semelhantes aos olhos humanos, mas consegue virá-los independentemente um do outro. De repente, um cardume enorme de chocos aparece perante os nossos mergulhadores. Uma legião de pontos minúsculos que brilham. Os olhos dos chocos refletem as lanternas. Quando chega a altura de regressar, os mergulhadores tinham-se esquecido de que à superfície ainda têm de atravessar a barreira das irritantes vespas do mar. E elas continuam lá, à volta do Calypso. Imenso, variado, povoado como é o reino dos corais, conheceu 4 vezes ao longo das eras períodos dramáticos. Quatro vezes, ao longo de vários milhões de anos, os oceanos ficaram vazios de recifes vivos. E de cada uma dessas vezes, os corais ressuscitaram com maior diversidade e maior vitalidade. Nenhum recife foi alguma vez tão rico e tão belo como os que podemos hoje contemplar.
Calypso não escapou a um incidente que é sempre desagradável, algumas vezes dramático, e que acontece aos marinheiros desde os tempos mais antigos. A âncora do Calypso ficou presa nos grandes blocos de corais e é impossível levantá-la. Com uma barra de ferro, o Bernard de Lamotte vai tentar desprendê-la com todo o cuidado. Cousteau e a sua equipa sabem que, manipuladas sem precauções, as âncoras podem danificar gravemente o Recife. Outrora, os homens viviam numa relativa harmonia com o Recife, mas pouco a pouco começaram a saquear as suas riquezas. Primeiro foram saqueados os bancos de ostras, depois a pesca industrial, a pesca submarina, os colecionadores de corais, de conchas e de peixes exóticos para aquários, os barcos de recreio puxando as âncoras, dizimaram as populações do Recife. Por seu lado, as marés negras invadiram os domínios do coral. Por fim, a guerra e os ensaios de bombas atómicas deixaram as suas feridas. A esta devastação pode e deve ser posto fim. Os recifes de coral são tão importantes como a floresta amazónica para a fixação do carbono, lutando assim contra o efeito de estufa e de aquecimento do nosso planeta. C'est dérapé, ok, bon, je pars en avant. O nosso estudo sobre o Recife deixa-nos uma impressão de eternidade, de complexidade infinita. Contudo, este império é vulnerável e está à mercê da humanidade. Se provocarmos a sua destruição, serão necessários provavelmente 10 ou 20 milhões de anos para que ele se refaça. Provavelmente muito para além do desaparecimento do próprio homem da face da Terra.